Nós estamos nessa noite aqui no aquecimento do nosso congresso. Eu já falei, vai acontecer aqui no próximo sábado. E nessa noite a minha missão é dar um spoilerzinho daquilo que vai acontecer no próximo final de semana. E eu queria, já pegando o tema que a gente vai estar ministrando aí nesse próximo final de semana, compartilhar com vocês esse tema, Ele conta com você. E antes da gente conversar rapidamente sobre esse tema, eu queria convidar você que está aí na sua casa, aí, você que está aqui, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 16. É um dos textos mais conhecidos na Bíblia. Eu que era embaixador, titio aqui também, Felipe, sabe parte desse texto de cor e salteado, né? Diz assim, Mateus 28, a partir do verso 16. Então, os 11 discípulos foram para o monte na Galileia, indicado por Jesus. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Jesus se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão, façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Quando eu ouvi esse tema, né, Ele conta com você, eu sou muito da reflexão, né? Então quando eu ouço algum tema ou me é proposto algum desafio, isso quase sempre isso retorna para mim com uma interrogação. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, o que a gente pode entender? O que você entende quando você ouve assim, Ele conta com você? E aí, eu tinha um pezinho lá na matemática, né, antes de me tornar educador físico, né, profissional de educação física, eu comecei a pensar que me remeter lá na matemática, né, porque afinal, a conta é algo que acompanha todos aqueles que estudam, né, desde da Maria, que já está aqui, pequenininha, provavelmente ela já começa a ver algumas coisas de conta lá na escola dela. E eu fiquei pensando, caramba, Ele conta conosco. E aí eu fiquei pensando que Jesus, Ele conta com você nesse sentido também. Quando a gente está num grupo de pessoas e Ele está pensando assim, quantos estão comigo? E aí Ele começa a contar. Aí então Ele vai contando, tem a Natália, tem o Felipe, tem a Roberta, a Juliana, tem a Carol, tem a galera que está aqui, o Felipe e tal, tem você que está em casa assistindo também, e Ele vai fazendo as contas com você para saber no final quantas pessoas estão com Ele, quantas pessoas estão acompanhando. Ou seja, Jesus, Ele enumera as pessoas que estão com Ele. Foi assim quando Jesus chamou os 12 discípulos, e aqui nesse texto que a gente leu, a gente já está no finalzinho de um tempo de ensinamento que Jesus teve com os discípulos, mas lá no começo, Jesus ele foi passando pelas cidades e foi chamou lá Pedro, Tiago, João, e foi somando lá até que para aquele momento, para um primeiro momento, para um grupo mais próximo, ele chegou à soma, né, total de 12 discípulos. Depois isso aí tinha um grupo maior que acompanhava ele nas missões, mas esse primeiro ensinamento que eu queria trazer para você, Ele conta conosco. Nas contas de Jesus, para Ele saber quantos estão do lado dEle, quem é comigo e quem é contra mim, como Ele mesmo diz na palavra, porque Ele diz que aquele que não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, né? Então, para saber se você está lá no lado de Jesus, Ele está fazendo a conta com você. Então, nesse sentido, Ele também conta conosco. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos sozinhos nessa contagem. Muitas das vezes você embarca numa missão que Jesus deu e você acha que só você está fazendo isso. Lembro que há alguns anos atrás, quando nós iniciamos um antigo ministério, né, que hoje deu continuidade, a gente está aqui no Connect, quando a gente tinha os jovens e adolescentes Pedra Angular,
que popularmente a gente chamava de japa, né? Muitas das vezes, a gente chegava aqui, eu e Hermê, e era eu, Hermê, Lúbia e o João, que basicamente começamos aquele ministério, e a gente chegava aqui, e muitas vezes só estava eu e Hermê aqui, não tinha ninguém aqui. E a gente olhava para a cara do outro e falava assim, Hermê, a gente tá sozinho nesse negócio, todo mundo abandonou a gente. Mas ainda assim, a gente persistia. Por vezes, eu tive momentos aqui de reunião que só estava reunidos eu e o Espírito Santo, mais ninguém aqui nesse templo. Mas ainda assim, o Espírito Santo ministrava no meu coração, falava, cara, você tem que continuar porque você não está sozinho nessa caminhada. Eu estou levantando pessoas que vão estar com você, pessoas que vão suceder você, e assim foi feito. Isso tem já, 10, 12 anos atrás isso. E 12 anos depois, já tem pessoas que me sucederam, que estão fazendo a obra, que estão se reunindo aqui na célula, que estão discipulando outras pessoas aqui na igreja, pessoas que nem sonhavam em, de repente, ser crentes há 12 anos atrás, alguns mal eram nascidos, e estão aqui hoje, reunidos, discipulando, participando de célula, desenvolvendo. Elias, ele tem uma passagem interessante em Elias, em 1 Reis 19, que conta a história de Elias. Elias, ele vai lá, ele faz uma oração, 3 anos fica sem chover na terra. Ele ora de novo, volta a chover. E vem fogo, consome todos os profetas de Baal. Então, Elias era um cara que você olha assim, caraca, esse cara é sinistro. Ele ora, para de chover, fica 3 anos sem chover. Ele ora de novo, volta a chover. Ele ora, aí Deus manda fogo do céu que consome 450 profetas de Baal. Detona com tudo. Aí o que acontece? Depois desse feito extraordinário de Elias, né, milagroso, né, tal, a Jezabel fala para ele, fala assim, eu vou matar você, Elias. O que Elias faz? Sai correndo, depois de destruir 450 profetas de Baal, a única coisa que fazia Elias ter medo era uma mulher, né? Então ele meteu o pé, saiu correndo para se esconder, né? Então, é um ensinamento para a gente hoje, né? Tenha cuidado com as mulheres, que as mulheres são bênção na nossa vida. Então, mas a Bíblia fala que Elias se escondeu porque havia uma ordem de Jezabel para matá-lo. E aí ele se escondeu e ele ficou na caverna um tempo. E a palavra diz que em algum momento ele falou, caramba, Senhor, eu estou lutando nessa guerra sozinho. Eu fui lá sozinho, orei, destruí os profetas de Baal, e eu me sinto hoje sozinho. Mas é engraçado que a palavra do Senhor, em 1 Reis 19, 18, diz, olha, Elias, no entanto, separei 7.000 em Israel, todo o joelho de pessoas que não se dobraram diante de Baal, e toda a língua que não o beijou, pessoas que também estavam com o mesmo propósito que Elias, que tinham a mesma visão de Elias, que era de não adorar a Baal, mas adorar a Deus, Rei Todo-Poderoso. E Elias estava achando que estava sozinho, mas ele não estava sozinho, porque Deus tinha separado outros 7.000 que estavam orando junto com ele, que estavam intercedendo junto com ele. Uma lição que Deus tem para você, Ele conta com você e Ele diz para você, você não está sozinho nessa contagem, tem mais gente do seu lado, tem mais gente com você. Se você pensa em desistir, não desista, porque Deus está com você, e além de Deus estar com você, Ele tem levantado pessoas para caminhar ao seu lado, para dizer, não desista, continue, porque como diz a palavra, nós não somos os que retrocedem, mas nós avançamos e alcançamos a vitória. Ele conta com você. Você tem relevância para Ele. Porque uma outra conotação que a gente tem do verbo contar, da expressão contar, ele conta, é algo que tem muita relevância para mim. Por exemplo, se a Carol chegar hoje e me presentear com um carro 0 km, eu vou virar e falar, caraca, isso conta muito para mim, essa sua atitude de amor, a ponto de dar um carro 0 km para mim, glória a Deus. Ou seja, é algo que tem muita relevância para você.
Quando a Maria chega em casa com uma florzinha que ela arrancou lá de alguma planta no meio do caminho, voltando da escola, e chega e dá para a Jéssica, e a Jéssica recebe aquele ato, ela fala assim, caraca, isso conta, isso tem muito valor para mim, isso conta muito para mim. Então, quando a gente ouve falar assim, que Ele conta com você, a gente também pode entender que você é relevante para Deus, você tem valor para Deus. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, a gente cantava uma canção que dizia assim, sua vida é para Deus mais importante que tudo. Por você, Deus muda o céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que Ele abriu mão do único filho que Ele tinha. E Jesus Cristo, na condição de Filho de Deus, abriu mão de toda a glória que Ele tinha para vir até aqui a terra. Andar como homem, se portar como homem, viver como homem, assim como eu e você, na figura humana, passar por um sofrimento de cruz, de morte de cruz, sendo açoitado, humilhado, cuspido, durante uma noite toda, tendo uma morte da qual ele não era digno, simplesmente para que um dia, quando os seus dias aqui na terra terminarem, você pudesse passar a eternidade ao lado dele. Você é relevante para Deus. Madre Teresa de Calcutá afirmou uma vez que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente está fazendo não tem relevância. Existe um texto de Eclesiastes que diz, lance a tua semente pela manhã e não retires a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar, se é esta ou se é aquela. Às vezes a gente toma determinadas atitudes que, para algumas pessoas, que a gente não tem noção do quanto aquilo causou impacto para aquela pessoa que está recebendo uma atitude, uma ação sua. E talvez você ache que foi tão pouco, às vezes uma refeição que você pagou para alguém, às vezes uma ligação que você pegou, cara, como é que você está? Há tempo que eu não te vejo, saudade de você. Às vezes você pegar o seu telefone e falar assim, cara, eu senti no meu coração de te ligar e orar por você, e eu estou aqui nessa hora orando por você. Atitudes tão pequenas que podem transformar a vida de uma pessoa. Lembro que há um tempo atrás eu estava na minha casa e Deus me trouxe uma revelação em sonhos, nada espiritual, acho que isso é algo extremamente normal para nós que somos filhos de Deus, a realidade espiritual é algo que tem que ser normal para você. E era uma revelação sobre alguma pessoa que há muito tempo eu não via, muito tempo eu não falava com aquela pessoa, e Deus me trouxe, eu falei assim, cara, chega para aquela pessoa e fala isso. Eu falei assim, e era algo bem, bem pesado, assim, né? Eu falei, cara, Senhor, como é que eu vou chegar até essa pessoa e escancarar para ela que o Senhor me revelou que ela tem um pecado e que ela precisa se converter e se arrepender disso. Eu falei assim, caramba, Senhor. Aí, mais assim, né, tomado de coragem, fui lá, peguei o telefone, liguei para a pessoa e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, tem muito tempo que eu não te vejo, tem muito tempo que eu não falo com você, mas eu estava dormindo, Deus me veio em sonho aqui, atrapalhou meu sono, brincadeira, mas Deus mandou eu te falar isso. Na mesma hora a pessoa começou a chorar e falou assim, caraca, era isso que eu precisava ouvir, porque há muito tempo Deus estava incomodando meu coração, mas eu estava achando que era besteira, que era coisa, eu estava vivendo a minha vida assim, como quem não quer nada. Mas agora eu tenho certeza que Deus me ama e que Ele quer que eu mude o posicionamento que eu estou vivendo hoje. Porque Deus te usou para falar isso comigo. Deus quer te usar para falar isso para muitas pessoas. Talvez não para mostrar pecados, não, mas para revelar para as pessoas que Jesus Cristo as ama, que Deus as ama. Ele conta conosco. E talvez a pergunta que você se faça nessa noite é: para quê e por que Ele conta conosco? No texto que nós lemos de Mateus 28, diz que Ele conta conosco para fazer discípulos, portanto, vão e façam discípulos.
Discípulo é aquele que recebe uma disciplina ou instrução de outra pessoa, é um aluno, alguém que segue as ideias ou imita os exemplos de outra pessoa. Deus quer que, em primeiro lugar, a gente seja discípulo dele, ou seja, que a gente imite o comportamento, a forma de agir, a forma de andar, a forma de pensar, a forma de tratar o outro, como Jesus Cristo tratou. E é isso que Ele quer que você faça. E quando você entender isso, Ele quer que você vá mais além, que você ensine outras pessoas a serem exatamente como Ele era, a andar como Ele andou, a pensar como Ele pensou, a agir como Ele agiu, a trazer palavras no momento certo para as pessoas, como Ele fazia. Mas a gente só consegue isso quando a gente entende o segundo ensinamento de para que Jesus Cristo conta conosco. Ele conta conosco para batizar outras pessoas. E batizar significa, no texto que a gente leu, ele fala imergir na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar não é simplesmente o ato da gente vir aqui nesse lugar, nessa piscina cheia de água e pegar alguém, mergulhar lá e levantar. Batizar é muito mais isso. Isso ali é uma representação pública de algo que eu expresso, que eu estou imergindo na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na realidade do Pai, que é um Deus de amor, que representa o relacionamento que Deus tem conosco. Quando a gente imerge na realidade do Pai, a gente está entendendo que Deus, Ele é o nosso Pai, então quando for preciso, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos beijar, Ele vai nos pegar no colo, mas quando for preciso, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos ensinar o caminho certo que a gente tem que andar. Essa é a realidade do Pai. A realidade do Filho, que é a redenção. Quando a gente entende o propósito e a missão de Jesus Cristo, a gente entende que Jesus Cristo veio para nos redimir, ou seja, para nos resgatar do império das trevas, para retirar a nossa vida do inferno e redimir a nossa vida, dar uma nova vida para a gente. Essa é a realidade do Filho. E Ele quer nos imergir na realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos direciona, aquele que nos conduz, aquele que nos consola, aquele que nos ensina o caminho. Quando nós imergimos na realidade do Espírito Santo, nós estamos dizendo assim: nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Isaías 30, 21 diz que andando pelo caminho, você ouvirá atrás de você uma voz que dirá: este é o caminho pelo qual você deve andar, e não desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. É assim que o Espírito Santo quer fazer com você. A gente tem uma canção lindíssima do Kleber Lucas que fala que se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar amor, Ele quer te conduzir, Ele quer te mostrar qual é o caminho certo, qual é a decisão correta que você tem que tomar, com que pessoas você precisa se relacionar, com quem você deve ou não casar, com quem que você deve, a cidade onde você deve ou não morar, o emprego que você deve exercer, a função, o cargo, a faculdade que você deve cursar. O Espírito Santo quer te conduzir a isso. Essa é a realidade do Espírito Santo. E Ele conta conosco para nos ensinar a obedecer tudo o que Ele nos ordenou. Jovens com uma missão, e especialmente o Ministério King's Kids, que a gente durante um tempo também teve aqui na igreja, e também é pilar para algo que a gente está fazendo aqui nessa noite, para esse tempo que a gente está aqui. Ele tinha um dos ensinamentos que era obediência imediata, com alegria e com amor. Muitas das vezes a gente reluta em obedecer aquilo que Deus falou conosco. A gente até entende, a gente até ouve. Outro dia eu ministrava sobre isso, quando a gente pregou sobre Jonas.
Jonas, ele ouviu, ele entendeu claramente qual era a missão que Deus tinha para ele. Claramente. Ele sabia que ele tinha que levantar e ir até para Nínive e pregar o evangelho para Nínive. Mas ele resolve, ele decide dentro dele, dentro do coração dele, não obedecer. E ele pega um caminho completamente contrário àquele caminho para o qual ele deveria seguir. A gente também é assim, né? Eu não estou aqui tacando pedras em Jonas, porque quantas vezes eu ouvi claramente a voz de Deus e falei assim, Senhor, não quero fazer isso não, vou fazer do meu jeito. Me dei mal também depois, muitas vezes, todas. Mas muitas vezes a gente é assim, a gente ouve, mas a gente deixa para lá, não, Senhor, não estou ouvindo. Mas Jocum, ele tinha esse ensinamento, a gente não só obedecer, mas obedecer imediatamente. E obedecer com alegria, porque às vezes Deus pede algo da gente que a gente não quer, né? E a gente vai fazendo, resmungando, reclamando. O Espírito Santo quer que a gente obedeça as coisas que Ele nos ensinou, que Ele quer realizar em nós, e que a gente faça isso com alegria. E que dia após dia a gente tenha a nossa vontade tão parecida com o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor pedir de nós, a gente vai realizar com amor e com alegria. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Ele conta com você. E isso não termina aqui. Não termina nessa mensagem, não vai terminar no congresso que vai começar no próximo final de semana, mas Ele conta com você todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos, até o quanto você tiver fôlego aqui neste mundo, ou até que Jesus Cristo venha para te buscar. Ele conta com você para ser discípulo, para fazer discípulo, para imergir pessoas na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Ele tem ensinado para você. Queria convidar você a fechar seus olhos e durante alguns momentos refletir sobre isso que a gente está ministrando aqui nessa noite. Enquanto eu preparava essa ministração dessa noite, eu me lembrei do tio Moisés, que foi o fundador de King's Kids aqui no Brasil, e da simplicidade dele. E tem um relato bem interessante da Ana Paula Valadão, no ano em que o tio Moisés faleceu, em 2008, e a Ana Paula estava na primeira campanha de King's Kids aqui no Brasil, que começou em Pitangui, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, se não me engano. E eu pude também conhecer o tio Moisés em algumas vezes das quais eu estive lá em Pitangui, que é a sede da Jocum aqui no Brasil, King's Kids no Brasil. E Moisés, ele tinha muito disso. Ele recebeu uma ordem de Deus quando ele foi num congresso nos Estados Unidos, e ele voltou para o Brasil disposto a obedecer aquela ordem de Deus. Algo que parecia muito absurdo, preparar e treinar crianças, jovens e adolescentes para anunciar o Evangelho de Deus. Porque até então a igreja no Brasil, ela não estava tão voltada assim para a criança e o adolescente, eles não tinham destaque, digamos assim, dentro da igreja, elas não tinham importância, não tinham relevância dentro das igrejas. E Deus colocou no coração do tio Moisés de iniciar um trabalho com crianças e adolescentes e fazer com que as crianças e os adolescentes fossem porta-voz do reino de Deus aqui no Brasil. E inúmeras pessoas, incontáveis pessoas, foram abençoadas, porque um dia o tio Moisés, um homem que tinha paralisia num dos membros, porque quando criança ele teve pólio,
e aí ele tinha uma perna menor do que a outra, ele andava com uma dificuldade nada, mas um homem matuto, sabe aquele cara do interior, que fala com mato na boca, assim era a imagem do tio Moisés. Mas a partir daquele homem que resolveu um dia obedecer a um chamado de Deus, inúmeras, incontáveis pessoas foram abençoadas. Uma dessas pessoas, como conta o relato, Ana Paula Valadão e André Valadão, e que a partir dali, daquela campanha de King's Kids, a primeira campanha no Brasil, eles foram abençoados, e a partir dali eles foram chamados por Deus para o ministério deles, e a partir dali a gente conhece o Diante do Trono, e que esteve aí ministrando o Brasil afora, profetizando. Talvez você, assim como eu, tenha sido abençoado, não diretamente pelo tio Moisés, como eu tive a oportunidade de ser, mas talvez pelas canções e ministrações do André Valadão, da Ana Paula, depois da Mariana, enfim, do Ministério Diante do Trono. O que eu quero dizer com essa história? Que tio Moisés talvez não tinha a noção do quanto a resposta positiva a um chamado de Deus, quantas pessoas ele poderia alcançar. Até hoje ele não sabe. Inúmeras pessoas continuam sendo alcançadas pela resposta sim que Moisés deu, através das ministrações que continuam dele por aí, através das ministrações diante do trono. O que eu quero dizer com isso? Que você aí, jovem, adolescente, criança, adulto, Débora que está assistindo aí em casa, se o Espírito Santo de Deus te chamar para fazer algo, faça, porque você não sabe a proporção que aquilo vai tomar, e ainda que aquilo não tome proporção nenhuma aos olhos humanos, mas certamente, através disso, Deus vai ministrar e mudar o teu coração. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo que está aqui, nós te agradecemos porque o Senhor conta conosco, que nós temos alegria em poder dizer que nós fazemos parte do time de Jesus, que nós jogamos juntos com Jesus, que o Senhor conta conosco, que o Senhor na sua contagem, para saber quantos estão do seu lado, o Senhor olha para nós e fala assim, cara, eu posso contar com ele, eu posso contar com a Jéssica, com a Juliana, com a Renata, com o Léo, eu posso contar com eles. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos mostrou o quanto o Senhor nos ama e o quanto relevantes para o Senhor cada um de nós somos, porque o Senhor abriu mão da sua vida para resgatar a minha vida. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, é o que diz a tua palavra em Romanos 8. O Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e mesmo continuando na condição de pecadores, o Senhor continua nos amando, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos ensina a imergir na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ensina a fazer discípulos, nos ensina e nos dê coragem, nos dê força para sermos discípulos e fazermos discípulos e ensinar as pessoas ao nosso redor a tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. E a gente entenda que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, o Senhor nos permitiu ouvir essa tua palavra, Pai. Esteja conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.